nome é Márcio Silveira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. E hoje o nosso vídeo que vamos compartilhar é sobre Eucaristia. O sacramento da Santa Ceia, comunhão ou Eucaristia do grego, significa El Deus, caris graça. É o sacramento da gratidão que rendemos a Deus pelo plano salvífico em Cristo que foi celebrado com o pão e o vinho. Então, vamos entender melhor o que nós anglicanos pensamos sobre isso? A teologia eucarística anglicana ela é muito diversificada em sua prática, refletindo a abrangência que há no anglicanismo. Suas fontes incluem, dentre outros documentos, as rúbricas do livro de oração comum e os 39 artigos de religião. Por causa dos vários movimentos teológicos que influenciaram o anglicanismo ao longo da história, não há uma doutrina sacramental única que seja aceita por todos os anglicanos. Os primeiros teólogos anglicanos, como Thomas Cranmer, ele defendia uma teologia sacramental substancialmente calvinista, recepcionista e virtualista. Richard Hooker aceitava uma combinação mais sutil do recepcionismo e presença real, mas insistia que o sacramento é uma participação verdadeira e real de Cristo, que assim se comunica mesmo em toda a sua pessoa como cabeça da igreja. As visões de Hooker foram agradáveis para a maioria dos anglicanos durante os séculos que se passaram. A teologia eucarística anglicana afirma universalmente a presença real de Cristo na Eucaristia. Contudo, como essa presença real acontece, há diferentes posições também. Eu, por exemplo, acredito que essa é uma presença espiritual, ou seja, pneumática. Aqueles que o recebem o sinal do corpo e do sangue, do pão e do vinho, recebem como alimento sacramental e espiritual. Eu não creio na presença corpórea de Cristo na Eucaristia. Eu creio que o artigo 28 dos 39 artigos de religião esclarece muito bem o que significa a Santa Ceia para nós anglicanos. A ceia do Senhor não é só um sinal do mútuo amor que os cristãos devem ter uns para com os outros, mas antes é um sacramento da nossa redenção pela morte de Cristo, de sorte que para os que devida e dignamente e com fé o recebem, o pão que nós partimos é a participação do corpo de Cristo e o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. A transubstanciação ou mudança da substância do pão e do vinho na ceia do Senhor não se pode provar pelas Escrituras Sagradas, mas antes abnega as palavras terminantes da Escritura, subverte a natureza do sacramento e tem dado ocasião a muitas superstições. O corpo de Cristo é dado e tomado e comido na ceia somente de modo celestial e espiritual. É o meio pelo qual o corpo de Cristo é recebido e comido. Na ceia é a fé. O sacramento da ceia do Senhor não foi pela ordenança de Cristo reservado, nem levado em procissão, nem elevado e nem adorado. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 26 ao 29. É por isso que em nossas celebrações eucarísticas nós temos um momento reservado para a confissão dos nossos pecados. Pois quando eles não se aproximam da fé verdadeira, eles desonram a morte de Cristo e, portanto, comem e bebem condenação para si mesmos. A liturgia anglicana incorpora uma concepção protestante e reformada sobre receber o sacramento dignamente. Não significa que ele é um prêmio para os merecedores. Todo aquele que o recebe, recebe debaixo da misericórdia divina, como expressão bem a oração de humilde acesso composta por Cranmer em 1548. A Santa Eucaristia é o alimento espiritual, por excelência dos cristãos. É um importante ato sacramental de adoração pública da comunidade local. O sacramento tem como fundamento a própria encarnação de Cristo, que significa a natureza e o uso dos seus componentes para o bem-estar material e espiritual. Para os anglicanos, as Escrituras e os sacramentos alimentam a fé e proclamam mais ainda a nossa vida cristã. Por isso precisamos tomar cuidado com o formalismo, a banalização ou superstição no que toca aos sacramentos que nós devemos celebrar em ordem e decência, com solenidade e docência. Lembre-se, aos participantes da mesa eucarística, nós experimentamos a graça da comunhão maravilhosa com Deus, nutrindo a nossa vida por sua presença real nos dons do pão e do vinho.
Eu concordo com C.S. Lewis quando ele disse: Cristo nos mandou tomar e comer, não tomar e entender. Nós não explicamos onde está ou quanto de Deus há no pão e no vinho. Apenas afirmamos que sacramentalmente nos alimentamos do seu amor, que se oferece a nós por sua infinita misericórdia e graça. Pão e vinho são os sinais externos e visíveis da graça interna e espiritual, da presença de Cristo, que nós, quando dele nos nutrimos. A Santa Eucaristia é um sacramento de unidade, pois embora muitos, somos um só corpo. A comunidade reunida celebra a presença viva de Cristo no sacramento do seu corpo e sangue. É o alimento do povo de Deus. É o requisito essencial para participar desse banquete da família de Deus, é ser batizado, é ser membro dessa família. A Santa Eucaristia é um sacramento que nos acompanha em toda a nossa vida de fé e discipulado. Não podemos negar a história, a herança apostólica, negando os sacramentos. O equilíbrio entre pregação e sacramento, como explicitações da palavra de Deus para o povo de Deus, é uma das maiores profundas marcas do anglicanismo. Vivamos então essa verdade. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam todos deste, porque isto é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês. E ao comerem, comam em minha memória. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão de pecados. Quando beberem, bebam em minha memória. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Todos são bem-vindos à mesa do Senhor, o banquete do céu que é servido para a família de Deus que se reúne neste lugar. No próximo domingo, quando você for participar da Santa Ceia, lembre-se que a mesa, ela não é da igreja anglicana, ela é a mesa do Senhor Jesus. Lembre-se que nela todos nós somos iguais, somos aceitos por Deus, que nos reúne, nos alimenta, nos envia ao mundo para viver e proclamar o seu amor no poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus abençoe você com esse banquete eucarístico que alimenta, que nutre e que nos comissiona para essa missão.